Tá, falando um outro assunto também sobre Maria, o que significa a Assunção de Nossa Senhora, né? A Assunção de Maria, porque assim, muitas pessoas também acabam confundindo, né? Nossa Senhora, como assim Nossa Senhora, Maria, né? Porque acaba tendo essa confusão, eu também sou um pouco confusa, só que o que seria a Assunção de Maria? Gente, Maria é uma só mulher, a mãe de Jesus. O que acontece? Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, são títulos. Nossa Senhora foi aparecendo em cidades, em países, e foram dando nome para elas diferente, porque aqui no nosso caso, ela apareceu como negra, para mostrar para mim e para você que os escravos também são filhos de Deus. Em Fátima, ela apareceu pedindo que o povo rezasse porque a guerra viria, só que através do terço eles iam vencer a guerra. Então, cada necessidade, a mãe vai aparecendo de um jeito. Por isso que nós temos vários títulos, mas é o mesmo nome. Igual você chama sua mãe de mãe, o seu pai chama ela de esposa, aí o primo chama de tia. Uhum. Então, são várias nomenclaturas, mas é a mesma pessoa. O que seria essa Assunção de Nossa Senhora? Gente, é um dogma de fé da igreja. A igreja nos fala, nos afirma, diante de 2000 anos de fé católica, que Maria, ela subiu ao céu de corpo e alma. O que seria isso? Jesus, ele ressuscitou de corpo e alma, certo? Sim. E ele subiu aos céus, ele ascendeu, ele é Deus, ele foi com a própria força dele para o céu. Na Assunção, Nossa Senhora foi elevada ao céu pela força de Deus, porque ela não tem o poder, nem a autoridade para subir sozinha, mas Deus levou ela. Lá ela já está de corpo e alma. Por exemplo, quando nós morremos, quando as pessoas morrem, nós estamos no inferno, no céu ou no purgatório só em alma. Nossa Senhora foi elevada de corpo e alma, como Jesus. Por quê? É uma vontade de Deus. Deus quis. Porque ela é Imaculada Conceição. Nela não há pecado, nela não há concupiscência, nela não há corrupção do pecado. Então o Senhor fez com que ela subisse ao céu pela força dele e nós, quando tudo acabar lá no final dos tempos, quando as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus, lá como nós vemos a passagem, lá no final nós receberemos o nosso corpo, lá no céu, lá no inferno. Mas hoje Maria já está de corpo e alma ao lado de Jesus. Certo. Outro ponto, quando você fala sobre que Maria não teve pecado, outro questionamento que muitas pessoas têm em relação a isso, né? Porque Maria, ela era esposa de José, né? José que também foi escolhido por Deus para ser o pai, né? E o caminho também para Jesus. E aí, naquele tempo, Jesus chamavam de irmãos, de filhos, né? E aí, muitas cai um questionamento, mas Maria só teve Jesus? Se Jesus chamava outros de irmãos, então quer dizer que Maria também teve mais filhos. Mas não foi assim. Não. Né? Não foi dessa forma. Isso. A Imaculada Conceição de Maria também é um dogma de fé da igreja. O que seria um dogma? É uma verdade de fé. É aquilo que a igreja fala diante de tudo aquilo que foi vivido e da interpretação das escrituras. Sim. Maria não tem pecado nenhum, porque Deus quis que Jesus fosse gerado no ventre santo. Deus quis. Isso. Que entendam, Deus quis. Isso, seria estranho se Jesus, o Filho de Deus, fosse gerado no ventre de uma mulher carregada pelo pecado, manchada pelo pecado original. Não, Deus é tão perfeito que ele escolheu Maria e deu a graça dela não ter pecado nenhum. Essa inclinação que nós temos ao mal, Maria não teve. Por isso ela é Imaculada Conceição. E como a Bia disse, tá, mas na palavra muitas vezes nós lemos os irmãos de Jesus, as irmãs. Peraí, nós precisamos entender um pouquinho de história. Por quê? Olha aqui, entenda comigo. Lá em João 19, quando a gente lê lá no versículo 25, é lá a crucificação de Jesus. Tá Jesus na cruz, Maria e o discípulo amado. Ele fala, mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Se Jesus tivesse irmãos, filhos de Maria, por que Jesus daria a mãe dele para o apóstolo e não para o irmão de sangue dele? Ou seja, porque ele não tinha irmão de sangue.
Por isso que ele deu e confiou Nossa Senhora para ser cuidada pelo discípulo amado, porque ele não tinha irmão de sangue. Maria nunca teve outro filho, nunca. E por que nós podemos atestar que ela nunca teve outro filho? A palavra fala muitas vezes a questão de irmão. O que acontece é que como fala? Na língua que a Bíblia foi escrita, sim, o aramaico, o hebraico, não tem a palavra irmão, não tem a palavra parente, sobrinho, tio. Uhum. Então eles usam de um modo geral. O irmão significa qualquer grau de parentesco. Lá não tem tradução de parente, amigo, não. Lá é parente todo mundo chamado de irmão. Como que a gente viu, até anotei aqui, para a gente conseguir bem fixar. Lá no comecinho da palavra, Abraão, ele era tio de Ló, ou de Lote. Só que quando a gente vai ler lá em... Cadê? Que eu anotei aqui para a gente ter a certeza. Lá em Gênesis 13, 8. Fala de irmão, que Ló seria irmão de Abraão. Só que a gente continua lendo Gênesis, fala não, Ló é sobrinho de Abraão. Por que irmão? Porque não existe lá uma tradução específica. Parente, todo mundo do mesmo saco, irmão. Por isso que no Evangelho fala muitas vezes irmão, mas não é irmão de sangue de Jesus, que foi nascido de Maria, mas eram parentes do Senhor, que na tradução ficou como irmãos, mas não são irmãos de sangue. Perfeito. Tá vendo? Explicado para vocês e para mim também entender. Então, assim, muitas coisas foram bem explicadas. A gente sabe da importância de Maria, do respeito que ela deve e ela merece sim ter, sim, porque ela não é qualquer mulher. E a graça, eu acho que ela se encontra aí. Ela era pura, obediente e ela não teve nenhum pecado. E ela é o exemplo para quê? Pra gente tentar não pecar todos os dias. Então, família, quando a gente fala sobre a pureza de Maria, a obediência de Maria, que Maria não tem pecado, é por conta disso. E aí a gente tem uma graça maior, né? A gente nunca vai ser Deus ou nem vai ser Maria, porém a gente tem eles como exemplo para serem pessoas melhores, para serem todos os dias tentar mudar, porque todo dia a gente tem um novo dia. Eu falo que a partir do momento que a gente acorda, a gente tem um novo começo, a gente pode escrever uma nova história, mesmo que tenha pendências no passado e possa haver pendências no futuro, só que a gente tem aquele momento para recomeçar e para ser pessoas melhores. Muitas vezes, gente, nós questionamos muito, né? Eu sou muito assim, eu quero saber o porquê, eu gosto de estudar, eu Sim. gosto de saber. E a Igreja Católica, ela é muito rica. Gente, são 2000 anos de debates, de discussões, de estudos. Então, é muita coisa pra gente aprender. E muitas vezes o povo julga não sabendo a verdade. Isso que é o mais complicado. As pessoas falam, a Igreja Católica é isso, isso, isso. Mas peraí, você tá falando da sua boca... ou você está falando de fato aquilo que você estudou? Sim. Sendo... Porque falar, muita gente fala, até dentro da nossa própria igreja. Tem pessoas que você para pra pensar e você fala, como que você está falando uma coisa dessa, né? Porque falar, mas eu ouvi ali, eu ouvi daqui, juntei aqui na minha cabeça e é isso. Não, você tem que procurar. Se você tem dúvida, procura, pesquisa, estuda, né? Exatamente. Se questione, pergunta também, pede a intercessão de Maria que ela te mostra, pede a ajuda de Deus que eles te mostram. Mas porque tem isso, muita gente vai falar muita coisa, né? Pra vir as dúvidas e os questionamentos aumentarem e você falar assim, até um momento que você pode chegar e falar assim, eu não acredito em nada. E pra mim é isso. Muitos questionamentos foram levantados durante esses 2000 anos da história da igreja. Mas o mais lindo, gente, é que a nossa fé, ela é intacta. Porque ela vem de Deus. É Deus que nos faz acreditar naquilo que Ele precisa que nós acreditemos.